Fala pessoal, tudo bem? Ângelo Gramilic aqui. E olha só, hoje eu vou conversar com vocês sobre como começar na investigação defensiva. O que você precisa fazer para você iniciar. Eu não entendo nada de investigação defensiva, Ângelo. Como eu devo começar? Então, trouxe aqui duas orientações bem básicas mesmo, bem incipientes, bem iniciais, bem de iniciante, para que vocês conheçam um pouco da investigação defensiva, tá? E nenhum lugar melhor para a gente começar do que, olha só, o próprio Provimento 188, tá? Vou deixar o link na descrição. Aqui no Provimento 188 nós encontramos todos os numerosos 8 artigos do Provimento 188 do Conselho Federal da Ordem, tá? São 8 artigos bem curtinhos, bem objetivos, então é extremamente recomendável que você leia todos eles. Leia todos os artigos, tá? Tenta interpretar todos eles de uma maneira bem objetiva mesmo. O artigo 3º aqui é muito importante, tá? Que você vê aqui, ó, as raízes criminais da investigação defensiva, certo? Mas aqui também você observa, né, a partir de uma interpretação sistemática, que ele pode ser utilizado para outras finalidades, beleza? Olha só, aqui é muito importante também, ó, o parágrafo único que fala sobre as diligências que o advogado pode fazer de uma maneira bem genérica, também bem aberta, não sem razão, tá? Eu já falo sobre isso com vocês em outro vídeo. Qual é a razão do provimento ser tão aliás, ser tão objetivo, mas ao mesmo tempo também ser tão aberto a interpretações? Vamos falar sobre isso, certo? Aqui ele fala também outras diligências que o advogado poderá fazer, tá? Que ele também vai poder fazer o uso de detetives particulares, está na lei dos investigadores particulares. Ângelo, qual é a investigação? Qual é a diferença de um investigador particular para a investigação defensiva? Vamos falar também, fazer um vídeo diferenciando isso, mas de uma maneira bem objetiva. A investigação defensiva é privativa do advogado e ela pode ser utilizada para finalidades processuais, enquanto a investigação particular não necessariamente, e não é ato privativo de advogado, tá bom? Mas nós vamos explorar essas diferenças em outro vídeo, tá? Aqui, ó, o artigo 5º, muito importante, a manutenção da privacidade das pessoas envolvidas. O artigo 6º, essencialíssimo, e aqui há uma profundidade muito grande em compreender esse não tem o dever de informar a autoridade competente os fatos investigados. Isso que é muito importante, isso tem uma profundidade muito grande que a gente precisa analisar e entender qual é a extensão disso, né? Se existe alguma limitação, se não existe. São temas que a gente sempre debate. O artigo 6º é um artigo muito debatido e muito interessante também, certo? Aqui também que se a gente for comunicar alguém, a gente tem que ter, obviamente, autorização expressa do cliente, né? Porque a investigação defensiva nós fazemos com a autorização do cliente, ou seja, ela é, apesar de ser um ato de investigação, algo que ainda guarda o sigilo advogado-cliente, certo? Então, é uma investigação bem diferente do que vocês estão acostumados a ver, certo? Aqui onde diferencia, né, uma das partes na qual diferencia da investigação particular, que são atos privativos do advogado, a presidência de uma investigação defensiva, mas não a realização de todas as diligências, tá? Porque aqui a gente vai poder, como já foi dito em outro artigo, fazer o uso de peritos, detetives particulares e outros técnicos. Então a presidência é privativa do advogado, não necessariamente que todo advogado tem que, aliás, que o advogado tem que fazer todos os atos. Até porque a gente não tem competência para isso, né? Nem todos os advogados têm a capacitação pericial, por exemplo. O artigo 8 fala sobre a publicação. Outro documento muito importante é o Código Deontológico. O que significa deontológico? Ele está ligado a padrões éticos. Então, basicamente, seria um código de ética, de boas práticas aí da investigação defensiva. Muitíssimo interessante esse código, porque ele aperfeiçoa. Olha só, teve a colaboração de várias instituições, né, algumas OABs. Ele faz ali o compêndio e a sugestão de procedimentos para a investigação defensiva, mas também para a investigação corporativa, tá? Olha só, e não só isso.
práticas também de justiça penal negociada. Então, esse código deontológico aqui, quando você lê ele, você, aliás, quando você lê ele após ter lido sobre o provimento aqui, você consegue enxergar uma profundidade muito maior daqueles artigos, uma profusão, né, dos desdobramentos daquele artigo, sugestões de autuação, sugestão de diligência, sugestão também de atitudes que você deve adotar para se proteger de eventual tentativa aí de desqualificar o seu serviço na investigação defensiva, ou de desqualificar o que você conseguiu na sua investigação defensiva. São desafios posteriores que você vai enfrentar durante o processo. Tá bom, pessoal? Esse foi o vídeo de hoje, tá? Esses dois artigos, aliás, esses dois documentos, né? O Código Deontológico da Abracrim. Vou deixar o link na descrição e o link também do provimento 188 do Conselho Federal da OAB. Manda esse vídeo para alguém que tem interesse na investigação defensiva, que quer começar a fazer ou que precisa de uma, que não entende que a partir da leitura desses artigos e desses documentos, ele vai conseguir começar a compreender como funciona a investigação defensiva, toda essa lógica nova, né? Aliás, é uma lógica de organização nova, mas as investigações e diligências investigativas pela defesa já existem desde que a advocacia existe, né? A investigação defensiva ela tem uma roupagem, um nome, uma estruturação nova, uma concatenação, mas a verdade é que o advogado sempre diligenciou em favor do seu cliente desde sempre, né? Então, mas aqui é importante que nós tenhamos um procedimento com força institucional, como é a investigação defensiva, para que nós possamos realizar o nosso trabalho de defender com maestria, com técnica e também com organização. Pessoal, muito obrigado, fiquem com Deus.